Hop, hop, jovem, olá! Aqui é o professor Panda Plantinha da Bio pra gente falar um pouquinho, cara, sobre os tipos de imunização. Essa aula, ela acompanha um pacotinho aí que tem uma outra chamada tipos de imunidade, onde a gente fala sobre imunidade inata, imunidade adquirida. Fica muito importante aí você assistir como um todo, ok? Mas agora vamos lá. Vamos entender, cara, o que é imunização ativa versus o que é imunização passiva. Escute só, cara, eu chamo de imunização ativa, vem comigo, a autoprodução, a produção própria de anticorpos contra determinado antígeno específico. Então lembra lá da imunidade adquirida, que é feita sob demanda, que você não conseguiu resolver de outra forma, você fala, cara, tem um cara me causando uma doença aqui, vamos produzir anticorpos contra ele. A chamada imunização ativa, ativa vem disso, você mesmo vai produzir os anticorpos. Jovem, preste atenção. Como você mesmo vai produzir os anticorpos, você vai aprender a fórmula de como fazê-los. Por isso, esse cara vai permitir a você memória imunológica, com memória imunológica. Por isso, jovem, se você já tem memória imunológica sobre algo, dificilmente esse algo vai voltar a te produzir um problema. Cara, vamos entender meio que na prática como isso funciona? A ideia da imunização ativa é, por exemplo, passar por uma doença. Jovem, eu, Plantinha, tive assim como a geral aí, talvez você também, levanta a mão se você já teve varicela ou catapora. Eu, Plantinha, tive de criança. Cara, por muito tempo eu fiquei numa pré-escolinha lá, numa creche, na verdade, e muito rotineiramente no meu tempo tinha um monte de criancinhas com catapora. Então, eu tive uma vez catapora, mas eu provavelmente peguei o vírus várias vezes. Agora, por que eu, Pandinha, só tive uma vez, por exemplo, a catapora? Eu tive, por exemplo, uma vez apenas a catapora. Por quê? A doença. Por quê? Eu, quando passei por essa doença, olha aqui comigo. Quando eu passei por essa doença, eu aprendi a fazer anticorpos e eu fiquei com essa memória imunológica. Eu fiquei lá com os plasmócitos, que são linfócitos B maduros, com esses anticorpos, e a coisa é assim. Quando o vírus entrou de novo no meu corpo, eu já, fui lá e defendi. Então, essa memória, ela não bloqueia a obtenção do antígeno, a contaminação, mas ela vai bloquear o desenvolvimento da doença, ou em alguns casos até faz um pouquinho da doença, mas bem branda. Então, cara, isso é a ideia. Quando você passa por uma doença, cara, cachumba, dificilmente alguém teve mais de uma vez cachumba, assim como várias outras doenças, mas quando a pessoa passa por cachumba, que incha lá a glândulazinha salivar, cara, a pessoa vai, por algum tempo, produzir os anticorpos, se curar e ficar com memória. Então, automaticamente, lembra, essa autoprodução aqui vai de 10 a 15 dias, essa é a ideia básica. Agora, o ser humano percebeu o seguinte, olha que legal, o ser humano percebeu assim, cara, se quando eu passo pela doença, eu acabo ficando com uma memória que me protege de futuros casos, e se eu inventar para o meu corpo que eu tô com uma doença, para ele produzir os anticorpos e eu proteger realmente da doença verdadeira? Foi aí, jovem, que surgiram as vacinas. Cara, as vacinas são fantásticas, maravilhosas e salvam vidas, jovem. Não é apenas um experimento, não é um chip que vão colocar em você. Não, 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 por favor, jovem. A vacina é a inoculação, a introdução na pessoa de antígenos que podem estar fragmentados, que podem estar mortos, ou que podem estar apenas inativos, ou na atualidade a gente tem até mesmo a vacina gênica, a introdução de genes. Vamos entender como isso aqui funciona. Olha só,
Na vacina, você vai colocar na pessoa o causador da doença, mas esse causador não vai ter o poder de causar a doença, é só a presença dele. Ou vai ser um fragmento dele, só as proteínas de fora, ou vai ser uma bactéria morta, ou vai ser um vírus enfraquecido, inativado, ou então vai ser o DNA ou RNA desse cara para criar o antígeno dentro de você. Mas olha que bacana, de qualquer forma, a vacina vai expor para o seu corpo detalhes, antígenos do causador de uma doença, de um vírus, de uma bactéria. Aí o seu corpo vai produzir os anticorpos contra aquela vacina. E quando o cara de verdade, o vírus, a bactéria, o protozoário, o verme, de verdade entrar em você, você já tem uma memória contra aquilo. Automaticamente você já defende rápido, sem desenvolver quadros graves da doença. Essa é a ideia da vacina da Covid, da gripe ou de qualquer outra, da febre amarela, de qualquer vacina que vá se falar. Beleza? Agora vamos entender esse gráfico que é sobre a taxa de imunoglobulinas, que são os anticorpos, em função do tempo. Jovem, quando você toma a primeira dose de uma vacina, o seu corpo não conhece aquele antígeno. Então, você vai demorar uma boa quantia de tempo para produzir e não vai produzir muitos anticorpos. Mas você aprendeu a fazer. Ok, só que com o passar do tempo isso vai caindo. Então, essa foi a primeira dose de uma vacina. Essa foi a primeira dose de uma vacina. Aí, jovem, muitas vacinas têm as doses de reforço, por exemplo, de Covid mesmo, são algumas doses para a pessoa adquirir a imunidade plena. Sabe por quê? Depois que você já sabe fazer, se você toma a chamada dose de reforço, sobe muito mais rápido e muito mais alto. Essa, então, é a segunda dose, ou dose de reforço. Por que a dose de reforço é importante? Primeiro, ela sobe muito mais rápido, porque você já sabe como fazer. Segundo, ela sobe muito mais alto. Então você vai ficar com uma imunidade muito forte. Se, por exemplo, é a dose de reforço da Covid, se você se contaminar com Covid, a tua imunidade já está muito alta e provavelmente você vai ser ou assintomático ou ter uma forma bem branda de Covid, diferente da pessoa que não foi vacinada, que pode ter casos muito graves da doença, beleza? Então fica a dica, se você vê um gráfico de duas curvaturas assim, é a primeira dose e a dose de reforço. Agora vamos falar da imunidade passiva. A imunização passiva é obter os anticorpos, mas que já estão prontos. Então, cara, olha o que Pandinho vai escrever aqui, ó. Anticorpos exógenos. O que é anticorpo exógeno? Exo quer dizer fora, gênesis, origem, fabricados fora. Anticorpos fabricados fora do nosso corpo, quer dizer, não foi você quem produziu, foi outro organismo que produziu e você só obteve. Como não é você quem produziu, esse cara não vai te dar memória imunológica. Aqui a memória vai ficar para quem produziu. Lembrando que se o anticorpo é exógeno, foi outro cara que produziu. Naquele outro cara, a imunização foi ativa, ok? Lá foi ativa, ele tem memória. Você só recebeu, pronto. Você não tem memória porque não foi você quem fez, beleza? Agora vamos entender. Isso naturalmente acontece de mãe para filho. Naturalmente, a mãe passa anticorpos pela placenta e pelo leite, aquele primeiro leite chamado colostro, muito importante, é um leite de não muito nutriente, mas de muita defesa. Mães que produzem muitos tipos de anticorpos acabam passando esses anticorpos pela placenta para o filho. Por isso, cara, quanto mais ranhenta foi, quanto mais doideira foi a mãe, quanto mais doenças ela teve ao longo da sua vida, mais protegido fica o bebê, porque ela sabe fazer um monte de anticorpos e boa, beleza? Mas nesse caso, é a mãe quem sabe fazer. Então a mãe é imunização ativa, o filho ganha pronto. Então ele é imunização passiva. Não se esqueça disso, beleza? Agora, o ser humano viu isso e falou, cara, então nós podemos fazer isso também artificialmente. Aí a gente chama de soro
imunológico. Cara, o que é o soro imunológico? O soro imunológico, ele é anticorpo pronto, feito em outro cara, um outro animal, fabrica, aí o ser humano tira, isola, purifica e coloca, por exemplo, no ser humano. Deixa eu te dar exemplo aqui. Uma pessoa foi picada por uma cobra cascavel. Cara, ela foi picada por uma cobra cascavel, não dá tempo de ela se vacinar, ou talvez o veneno é muito forte para ela, pode até ser bem grave. O que ela vai fazer? Ela vai tomar o antídoto, o anticorpo pronto. Mas quem que fez esse antídoto? Foi um outro animal previamente. É isso que, por exemplo, o Butantan, Fiocruz, eles fazem. Veja só, eles têm lá cavalinhos lindos, belos cavalos, e aí eles põem um pouquinho do veneno da cobra cascavel no cavalo. Então, no cavalo, foi uma imunização ativa, porque ele vai aprender a fazer o anticorpo. Algumas semanas depois é tirado o sangue, um pouco do sangue desse cavalo, é tipo uma doação de sangue, o cavalo tá tudo bem, passa bem, mas tira um pouco do sangue dele, purifica desse sangue a parte dos anticorpos e fica o anticorpo pronto contra o veneno de cobra cascavel. Então, foi o cavalinho que fez o anticorpo, mas aí você tirou dele. Se uma pessoa tiver um acidente com uma cobra, você aplica o anticorpo pronto. Então, olha como que é o gráfico das imunoglobulinas em função do tempo. Aqui, quando você aplica, já sobe direto o anticorpo. Cara, sobe muito rápido. Exatamente porque você inoculou na pessoa, já subiu. E aí, automaticamente, esse cara vai caindo ao longo dos dias. Por que você aplicou o soro? Porque essa pessoa foi picada pela cobra. Pode ser de aranha, de escorpião, pode ser até soro antirrábico. Tem algumas doenças graves que você tem isso. Você aplica o soro, então sobe rapidinho os anticorpos, mas como a pessoa não sabe fazer, eles vão cair e em poucas semanas ali não tem mais nada. Beleza? Então fica a dica. A imunização ativa a pessoa mesmo produz, ela tem memória. A imunização passiva é mais terapêutico, não é para prevenir, é para combater uma doença já instalada, então não vai ter memória futura, beleza? Foi um prazer e até a próxima!